Olá, amigos, bom dia a todos. Sempre grato aí pela audiência, né? Pela perseverança desse lado daqui e a perseverança do lado daí. Uma boa semana para todos nós. Hoje é 23 de julho, né? Uma terça-feira. E essa primeira parte do nosso programa, nós vamos falar sobre a nossa estada lá na Fiergs, a convite do presidente da Fiergs, né? E depois da segunda parte nós vamos falar sobre a história da GM, que eu conheço, certo? Então, primeiro Fiergs, falamos lá com o presidente, fizemos uma pergunta e tal, e depois a gente fala aí da questão da história da GM. O nosso patrocinador, GM do Brasil, Prado, cidade que você quer, nós estamos construindo. Pacheco, há 47 anos, contabilizando o crescimento de Gravataí. Mecânica Pina, cidades bem cuidadas. Aliás, amanhã eu vou falar sobre um assunto da Mecânica Pina, a MP, que fechou, né? Enfim, tem várias controvérsias aí e tal. Eu falei com o pessoal da Mecânica Pina. Sempre uma história tem dois lados, né? Sempre. Banrisul, nossa conexão transforma. Sou Gil, 70 anos, juntos chegamos longe. Elo Construções, Nino Imóveis, nino.com.br. Amando Brasil, equipamentos para construções de estradas. Bom, antes disso eu gosto de ler alguns pensamentos, e esse aqui é do filósofo Clodovil. Clodovil não era filósofo, mas ele, no fundo ele era filósofo, né? Clodovil Hernandes foi deputado. Imagina, se decepcionou como deputado, porque ele dizia o que achava que tinha que dizer, e lá o que tu acha que tu tem que dizer é exatamente o que tu não tem que dizer, lá em Brasília, né? Tem que dizer só o que fica legal, que fica bonito e tal. Então, Clodovil, eu estava olhando ontem, vi ele era de origem estilista, né? Um estilista de mão cheia e tal, costurava para as mulheres e homens mais importantes do Brasil, mas nunca, ele sempre não tinha papa na língua. Eu gostava muito, e gosto ainda do Clodovil, né? E ele disse assim: um país que é necessário acorrentar caneta em locais públicos, 3 pontinhos, não se pode esperar muita coisa. É verdade. Bueno, vamos falar então sobre a entrevista que nós participamos lá na Fiergs, na Federação das Indústrias. Fez uma coletiva e à noite um festerê, né? Teve uma noite de gala, vamos dizer assim, com mais de 1.000 pessoas, um grande evento, com a posse, né, do Cláudio Bier e tal. Mas pela tarde, nós vamos falar agora da entrevista coletiva. O pessoal tiver aí da retaguarda do ambiente, que estava a coletiva, pode ir passando. Diversos colegas aí de todas as emissoras convidadas, né, as grandes emissoras, e nós, praticamente o único jornalista do interior do estado do Rio Grande do Sul, que estava com assento, aliás, ao lado do presidente que estava sendo empossado, né, do Cláudio. E aí nós, quando houve a oportunidade, nós fizemos uma pergunta para ele sobre o aeroporto, né? Ninguém tinha feito ainda. Eu acredito que acreditava, e foi uma pergunta que ele achou interessante, né? E respondeu para nós, para o nosso blog, né? E vocês vão ver agora como é que foi a resposta dele. Presidente, blog do Chico Pereira, além de trazer um abraço do pessoal lá da cidade, onde o senhor conhece muita gente, muitos empresários, eu gostaria de perguntar para o senhor, está falando sobre governo federal, governo estadual, as suas viagens, há pouco o senhor citou, como é que está a gestão, como é que o senhor está achando assim dessa questão do aeroporto Salgado Filho? O aeroporto Salgado Filho é outro problema muito sério, principalmente para o turismo e para os negócios também. Nós da Fiergs aqui brigamos muito
lutamos muito pela extensão da pista. Por quê? Porque todas as nossas cargas aéreas estavam sendo despachadas por Campinas, não é? Porque nós não tínhamos condições aqui de ter e agora que nós conseguimos ter uma pista maior funcionando, aconteceu essa tragédia que vai nos tirar o aeroporto aí quase um ano de circulação, né? Então, o turismo perde, os nossos negócios são muito ruins, tudo é muito ruim. Eu só acho que isso aí podia ser mais ágil, né? Eu acho que esse entendimento já tinha que ter acontecido, em vez de outubro, tinha que abrir em agosto o aeroporto. O governo do estado está botando verba no aeroporto de Caxias e Canela, poderia concentrar aqui mais. Eu acho que aqui, como aqui é uma concessão do Estado Federal, eu acho que o governo estadual não poderia botar. Mas eu acho que essas melhorias em Caxias, Canela, Torres, por exemplo, Pelotas, isso tem que acontecer porque, independente desse aeroporto não estar funcionando, sempre é muito bom tu ter mais locais onde tu possa ter um aeroporto bom, com condições de receber aeronaves grandes. Né? Então é bom para o turismo, é bom para o Estado, é bom para todo mundo. Obrigado, presidente. Também uma outra pergunta que o presidente respondeu para um outro jornalista, mas ele se dirigia a mim com o olhar, né, e com a sua resposta. Por quê? Porque ele estava falando nos empresários aqui de Gravataí, que tiveram algumas empresas alagadas, e ele citou a história do seu Justo, né? Justo, que eu conheço o Justo, aí eu disse que sim, que eu sei que a história entrou água e tal, mas como Gravataí não estava, né, situado dentro das cidades que foi decretado aí a zona vermelha, se não me engano, né? Ou seja, que não teria apoio financeiro do governo federal para... Mas o caso da história é diferente. Então, a Fiergs, o presidente Bier, interferiu junto ao governo federal, né? Chamou os ministros, as pessoas, tal, conversaram com o empresário Justo e até incluiu, né, esta empresa, acredito que entre outras, que foram alagadas, né, dentro desse plano especial de apoio do governo federal. Mas nós vamos ver aí a resposta do presidente Bier. Isso é muito importante. Colegas nossos aqui da Industriais que tiveram as suas empresas alagadas e não estavam dentro da mancha, estavam excluídos da mancha. Gravataí é um caso. Gravataí estava excluído da mancha. Sim. Tá. Aí o Justo, do papel da história, me procurou e eu disse, olha, casualmente amanhã, era duas sexta-feira atrás, o ministro Paulo Pimenta vai lá na Fiergs e eu vou recebê-lo. Vai lá que nós vamos conversar com ele. O Justo veio conversar comigo, eu disse, traz foto, todas as histórias da tua empresa, porque nós vamos mostrar para o ministro que tem casos que são diferentes, que tem que vir para a mancha. Bom, assim foi feito, o ministro deu as instruções e no jantar que eu tive quarta-feira com o Justo, perguntei como é que foi a coisa. Não andou. A prefeitura, ele me deu todo o roteiro, a prefeitura me deu documentos lá que precisava e tal. Eu provei por A mais B que a minha empresa foi alagada. É perto do Rio? Sim. Rio Gravataí. Então eu vi as fotos. E eles conseguiram incluir a minha empresa na mancha. Então, eu peço que vocês divulguem isso, porque pode ter outras empresas nessa situação. Que ele conseguiu entrar se adequar à mancha, chamada mancha. É isso aí, então. E eu passo agora a falar numa notícia, antes de falar da história da GM, do falecimento de um amigo nosso, o Nico Lessa, né? Amigo meu de juventude e tal. Uma notícia super triste de ontem, né?
E aqui eu quero mandar um abraço para todos os familiares, para a esposa dele, a Heloísa, né? Para as 2 filhas, para o filho, né? Enfim, para todos os amigos. Nós todos sofremos essa notícia aí, porque o Nico é um amigo nosso aqui do centro, sempre participou da nossa vida, de bailes, carnaval, ele gostava muito de carnaval, gostava muito de dançar, dançava bem. Ele e a Heloísa começavam a dançar às 11 horas da noite, paravam só às 6 horas da manhã, suado, né? Ele sempre gostou de música, de dançar, de se divertir. É um casamento bem exemplo, muito exemplo aí. Se amavam muito, se amaram a vida toda e vão continuar se amando, né? Eu tenho essa concepção de que a gente apenas habita esse corpo aqui, a carne, né? O espírito. É o que eu aprendi, é o que eu sei, pouco que sei como leigo da doutrina espírita, né? Que eu estou tentando cada vez mais me aperfeiçoar, é de que a gente sai do corpo e vai para, não o céu, para aqui, nós viramos espírito. Habitamos até, segundo outros planetas, entendeu? Então, eu tenho certeza que Deus, sim, existe, é óbvio, né? Fez tudo isso aqui. Já acolheu o Nico lá, né? Porque ele é uma pessoa do bem. Então, as pessoas de bem não demoram tanto a se encontrar com coisas boas depois da morte, não é mesmo? Então, que ele descanse em paz e que esteja já em paz, eu tenho certeza que está, no sentido de que um dia, né, quem sabe, ele vai encontrar aí, em espírito também, né, como nós todos vamos nos encontrar com a sua amada que ele amou tanto e eternamente continuará amando, tá bom? Que Deus tenha a grandeza que ele tem de receber o Nico de braços abertos, tá bom? Uma pena, lamentável mesmo. A gente volta já. Dito isso, então, gente, nós vamos ao assunto aí perigoso, né? Um terreno, por que é perigoso? Mas eu sempre digo na minha cabeça, né? Quem fala a verdade, foi o que eu sempre fiz aqui, pelo menos a minha verdade, não merece reparos, não merece castigo, não merece nada, não é mesmo? Então, vou falar sobre aqui a história que eu acompanhei da General Motors, que para mim começou na questão do terreno, da cidade, do terreno, né? Eu vi várias vezes na Zero Hora e outros jornais da época, né? Inclusive uma capa de que iria ser em Guaíba, né? Me disseram que eram terras de um importante grupo de comunicação da cidade, do Rio Grande do Sul. Bueno, aí analisado esse terreno, eu vou pulando, porque assim, ó, falar uma história toda dessa aqui em 8 minutos, 9 minutos é quase impossível. Eu vou tentar ser sucinto, resumir e tentar explicar para vocês do meu jeito. Então, Guaíba, vai ser Guaíba, estava lá. E começou o pessoal a falar, a engenharia da GM, que o solo era muito molhado, né, muito úmido, tal, e que tinha as prensas para fazer as portas, montar o automóvel, né, as prensas enormes. Não deu Guaíba, por isso. Aí ficou meio flutuante um período, aquilo que eu falei para vocês lá na minha chamada, de que um grupo de empresários, eu me lembro que Alberto Schott, Flávio Sabadini, se não me engano, não sei se o Castilho Barcelos estava, outra pessoa também, o Sérgio Largura, enfim, a sigla ali, né? Foram no prefeito Edir Oliveira, que estava assim, parece que ele estava assim meio não acreditando que poderia dar. E eles foram lá com a equipe ali, estava junto o Hamilton Oliveira, que era irmão do Edir, secretário, aquelas coisas, tudo ali. Vamos lá no Proença, tal, acho que Gravataí tem uma área bonita, e o solo é ótimo, maravilhoso, aqui no Barro Vermelho, né, por ali. Aí começou essa história, o Edir, não, realmente, se animou, marcou com o Proença, né,
Nelson Proença, que é falecido, tal, e foram lá na audiência com ele. Audiência positiva. O Nelson Proença gostou da história. Não, agora eu vou passar para o governador Antônio Brito. Até então não existiam outras pessoas. Esses eram os atores da história da GM em Gravataí. Marco Antônio Kramer, tal, foi o primeiro funcionário. E aí logo os trâmites aí, as notícias tal, e vai dar, não vai dar, FHC, Fernando Henrique era o presidente, amigo do Edir, amigo do Brito, tal, do pensamento ideológico deles, claro, né? E aí veio a notícia. Veio a notícia, essa notícia até, tem uma foto aí da notícia. Tá aqui a foto da notícia. Pode botar a foto aí. Foto preto e branco, né? E aqui, nessa foto, tá aqui o Mark Hogan, que eu falei, abraçando o Brito, tá ali, ó. Pode deixar a foto aí enquanto eu descrevo. E tava ali também, deixa eu pegar o nome dele aqui, o Bier, que é da GM, o Nelson, vou botar pela ordem, Pinheiro Neto, Nelson Proença, o Bier, Mark Hogan, Brito, Vicente Bogo, meu amigo Bogo, vice-governador, Manuel Maria, meu irmão, Manuel Maria, está aí com nós até hoje, e o Busato. Esse é o time que deu a notícia, eu estava lá no Palácio, de que seria em Gravataí a General Motors. Nossa, a festa foi enorme. Depois de lá, isso já era novembro, por aí, 1997, 98, porque a GM inaugurou em 2000. De lá, vieram para Gravataí, logo em seguida, em dezembro. Fizeram um desfile pela cidade inteira, comemorando, passaram pela prefeitura, fecharam a rua. Maravilhoso, né? Porque era uma notícia assim incrível. Naquela época, nesse dezembro, já tinha sido feita a eleição e Daniel Bordion foi eleito prefeito e foi convidado, certamente por elegância, né, da GM, a subir no carro, onde estava também Edir Oliveira, que era o prefeito que estava saindo. Essa é a história que eu sei, sabe? Então, houve também envio de projetos para a Assembleia Legislativa de Incentivo em nível estadual, onde o PT estava sendo contra os incentivos para a GM vir para Gravataí. Dizem que o Daniel tentou convencer lá os seus pares. Houve também uma aprovação imediata dos incentivos na Câmara Municipal de Vereadores de Gravataí, que foi muito importante, aprovou tudo durante a madrugada, e tinha que ser assim mesmo, todas as leis de incentivo, negócio de IPTU, fiscal, uma série de coisas, certo? E aí iniciou a construção da General Motors. Teve vários momentos, enfim, de lançamento da pedra fundamental, teve momentos ali de transplante de figueiras, 30 figueiras, preservando ali o meio ambiente, todas pegaram, até a gente na época colocou fotos e tal. Então isso já faz 24 anos, porque domingo, dia 20 de julho, completou 24 anos dessa história toda que eu estou contando para vocês aqui, cujos méritos vocês já notaram de quem é, né? Edir Oliveira, Antônio Brito, Nelson Proença, que convenceu ali o Brito que convenceu o Fernando Henrique de fazer a General Motors, construir. Aí o FHC veio, tem até ele no ônibus da Sogil, que essa foto foi eu que tirei, não sei se tem aí e tal. Então, veio a inauguração. Vamos dizer assim, vamos pular, para nós terminar o nosso assunto aqui. Veio a inauguração e eu tenho a honra de ter isso aqui, ó. Isso aqui é um cristal, é pedra, né? A GM deu para nós que estávamos lá. Isso aqui talvez seja motivo de ser solicitado numa gincana, tarefa de gincana, né? Futuramente. Projeto Blue Macau, Arara Azul. Eu guardo isso aqui com muito carinho.
Inclusive eu vi lá uma arara grande que outras vezes o presidente da República ganhou, mas aquela arara não me deram só essa aqui. Então veio a inauguração. Ora, quem veio inaugurar a fita, que não fez absolutamente nada? Olívio Dutra. Aliás, o Olívio fez, mandar fora embora, né? A GM ele não conseguiu porque ele não era governador. Mas aí também estava lá o Daniel Bordion, que já era prefeito de Gravataí, que também participou da inauguração. E ficou ali como prefeito, teve que assinar uns protocolos ali, né? Para colocar iluminação na rua, colocar ali arrumar as imediações e iluminação da GM. Segundo informações da GM, naquela época não fez nada. E o Daniel, eu vou dizer, eu não estou mentindo. Se eu estiver mentindo, o espaço está aberto, inclusive, para o próprio Daniel, mas com verdades. Que ele votou contra o incentivo fiscal da GM anos depois. Inclusive, eu vi ele pedindo desculpa para o Pinheiro Neto, de que teve que votar, porque a bancada, ele era deputado, né? Como deputado. Que a bancada, porque eu não sei o quê, mas eu sou blá depois. Depois foi eleito o Marco Alba. E o Marco Alba fez aquilo que o Daniel não fez. Iluminação, arrumar a questão da Corsã, que precisava muito, né? E o Marco tinha relações com a Ieda, governadora, né? Era o queridinho da Ieda e tal, e etc e tal. E conseguiu várias coisas que o Daniel Bordion não conseguiu. Por que não conseguiu? Também não sei. Então veio a inauguração, como isso para vocês, presidente da República, bota a foto aí, eu acho que temos a foto, né? O Fernando Henrique. Inclusive o Fernando Henrique, me lembro, deu uma mancada enorme no evento. Ele disse, é uma grande alegria estar aqui inaugurando a Ford. Nossa, foi um zoom na imprensa. Aliás, a imprensa mundial estava toda presente. O mundo inteiro, das coberturas, Time, o pessoal de Detroit, veio dos Estados Unidos, de outros países, vieram fazer cobertura, eram mais de 400 jornalistas, uma coisa impressionante. Naquele dia, Gravataí foi notícia mundial. Eu lembro de tudo isso aí, que eu recebi, inclusive da própria GM. Então, Gravataí passou a fazer parte do mapa mundial, uma das empresas até hoje, a mais moderna, uma das 5 mais modernas do mundo. General Motors do Brasil, que inaugurou uma empresa com vários sistemistas, que foi uma novidade, foi uma inovação. E eu nem sei se tem outra nesse sentido, né? De ter uma montadora com vários fornecedores dentro, 22, dentro do próprio pátio da montadora. Então, essa história, rapidamente, podia fazer uma entrevista, podia falar mais coisas, certamente terão outros detalhes. Mas eu garanto que essa é a espinha dorsal política e técnica de tudo que aconteceu com a GM. A compra do terreno não são milhares, parece que é 140 mil metros quadrados só de frente. O terreno é uma coisa impressionante, o terreno da GM. Então, esse detalhe que eu queria contar para vocês, porque eu vejo, às vezes, na notícia da própria cidade aí, dando méritos a outros governantes que, na hora que a GM precisou, foram omissos nos impostos, na votação, e foram omissos também até em realização de obras da empresa, certo? Essa é a história que eu assino embaixo. Um abraço e até amanhã, se Deus quiser.